Foucault tem um artigo intitulado Da Amizade como Modo de Vida, de 1981, onde ele aborda a questão não só da amizade, mas a questão da homossexualidade. O título não deixa explícito, mas ele fala mais de homossexualidade do que de amizade. Então, ele vai dizer que existe atualmente, e atualmente entenda então década de 80, e até antes, né, que ele estava pensando já há várias décadas aí, existe uma tendência em, ao falar de prazer, a gente perguntar: quem sou eu? Qual o segredo do meu desejo? O Foucault ele vai ficar incomodado com esse tipo de pergunta, ele vai ficar incomodado com essa prática de entender o prazer dessa maneira, e ele vai dizer que seria melhor se a gente fizesse questões, por exemplo, sobre a temática da homossexualidade. Que relações podem ser, através da homossexualidade, estabelecidas, inventadas, multiplicadas, moduladas? Então, lembrem da aula passada, onde Foucault está tentando pensar em termos de prática de liberdade. Sobre o meu prazer, eu não deveria perguntar qual que é o segredo do meu desejo. Não existe um segredo do meu desejo. Eu devo perguntar o que eu posso fazer com esse prazer, o que eu posso fazer com esse desejo para que eu possa multiplicar as relações, para que eu possa modificar, para que eu possa ser criativo, imaginativo, para que eu possa ter um certo tipo de prazer mais livre, muito menos focado na descoberta de um eu, na descoberta de algum segredo, porque esse segredo para Foucault não existe. Então, para Foucault, os homossexuais deveriam usar a homossexualidade em vias de uma multiplicidade de relações, para expandir as relações, não para diminuir, não para buscar uma normatização na própria sociedade onde eles se encontram, inclusive a própria sociedade que os exclui. Então, existe uma possibilidade de usar a homossexualidade para multiplicar as práticas de prazer e eventualmente as práticas de amizade que a gente não viu ainda. Então ele vai dizer uma frase muito interessante e polêmica para ser Foucault. A homossexualidade não é uma forma de desejo, mas alguma coisa de desejável. Quer dizer, é desejável que se seja homossexual, pelo menos para quem é, né? Claro, você não escolhe isso, mas ele está se afirmando já. E vamos pensar na época, vamos pensar como a gente ainda trata os homossexuais, vamos pensar que era muito pior na época. Então, existe aí certo empoderamento que a gente vai ver já, algo que aconteceu há quase 4 décadas atrás. É importante entender que Foucault não está dizendo que nós deveríamos ser homossexuais, nem condenando a heterossexualidade. O que acontece? Acontece que a heterossexualidade ela já está muito modulada, ela já está muito normalizada pelo status quo, pela condição dominante da sociedade, né? A heterossexualidade compulsória, já espera-se que o heterossexual seja isso, que o heterossexual seja aquilo, que ele se relacione de tal maneira. A homossexualidade, justamente por essa condição marginal, ela se encontra um potencial de maior liberdade, embora ela esteja sendo reprimida, né? Mas tá correndo esse momento de liberação, embora exista ainda muita opressão, já está prenunciando essa liberdade que começa a crescer, essas lutas, etc., na década de 80. Então, Foucault está dizendo que existe na homossexualidade um espaço que ainda não foi regulado, que ainda não foi normalizado, normativizado, e que isso pode servir para que se invente novas práticas, para que se, em vez de ficar focado como, né, o André Baudry, que a gente viu na aula passada, buscar uma homossexualidade digna, que vai ser respeitada pelo próprio poder que oprime, para que possa se criar uma outra forma de se relacionar. E é nesse contexto que surge a questão da amizade. Foucault vai definir a amizade como a soma de todas as coisas através das quais um e outro podem se dar prazer. Então é uma definição assim bem fora do comum sobre o que é amizade, né? Mas se duas pessoas estão juntas e elas conseguem se dar prazer de alguma maneira, seja um prazer intelectual, numa conversa, seja um prazer com carinho, um ombro amigo, ou um prazer sexual também, Foucault vai definir isso como amizade. Então existe na amizade um potencial criativo de relação, porque a amizade é uma relação que ela não precisa estar normalizada nos padrões dominantes, e existe também nessa amizade então homossexual aí um potencial de mudança, que inclusive perturba a sociedade, perturba o poder dominante. Então para Foucault a própria amizade, o próprio amor que existe na amizade perturba. Vou citar Foucault de novo. Imaginar um ato sexual que não se conforma à lei ou à natureza, não é isso que inquieta as pessoas, mas que os indivíduos comecem a se amar. Eis o problema. O amor e a amizade, que estão juntas aí, a filia, tem um potencial político, inclusive tem um potencial
transformador, transgressor, inclusive. Para Foucault, a amizade está além dos códigos institucionais. Elas introduzem o amor onde deveria existir a lei, a regra e o hábito. Então o amor, né, esse potencial de... para que lei? Para que lei no amor? Para que regra? Para que hábito no amor? Por que o amor não pode ser muito mais do que isso? Por que não podemos nos amar para além das convenções sociais? Então Foucault vai incitar as pessoas a se amarem além das classes sociais, da profissão e dos níveis culturais. Se a gente for ver, existe certa homogeneização, né? As pessoas das mesmas classes tendem a se envolver, salvo uma exceção ou outra. Mas quando uma pessoa de uma classe mais baixa se envolve com uma pessoa de uma classe mais rica, acaba indo para essa classe. Enfim, então existe aí certa maleabilidade, mas é um pouco, né, a própria questão dos níveis culturais. Então Foucault está querendo mais que isso. Então ele vai fazer também um convite a sair dos rótulos. Foucault, a gente já viu no estruturalismo que Foucault não gosta muito de rótulos, né? Então mais uma citação: ser gay é, creio, não se identificar com os traços psicológicos e com as máscaras visíveis do homossexual, mas procurar definir e desenvolver um modo de vida. Então existem os traços psicológicos, as máscaras visíveis, existem os clichês, existem os rótulos do homossexual. Ser gay para Foucault não é isso. Ser gay é procurar desenvolver um modo de vida. Ser gay é um projeto em aberto. Então ele vai dar uma entrevista que vai sair com o nome Michel Foucault, uma entrevista, Sexo, Poder e a Política da Identidade, 1984. Ele vai fazer a seguinte declaração: o que eu quis dizer é que, em minha opinião, o movimento homossexual precisa mais, hoje, de uma arte de viver do que de uma ciência ou de um conhecimento científico, ou pseudocientífico, entre parênteses, do que uma sexualidade. Então volta essa tensão entre a ars erótica e a ciência sexualis, a arte de viver e a ciência sexual. A homossexualidade precisa de muito mais uma arte de viver do que de uma ciência sexual. Não precisa ser inserida numa ciência porque a gente está falando de prazer, a gente está falando de uma série de coisas que na verdade não são exatamente do âmbito da ciência. Não existe prazer verdadeiro ou falso. Então, para Foucault, a própria homossexualidade suscita a possibilidade daquilo que ele vai chamar de uma vida criadora. E daí um dado bastante interessante sobre o próprio Foucault. Foucault, entre 1963 e 1984, ou seja, 21 anos aí, ele vai viver o que ele chama de um estado de paixão com um cara chamado Daniel Defer. O Daniel Defer tá vivo pelo menos até algumas semanas atrás, a última vez que eu chequei, quando eu estava preparando essa aula. Ele está envolvido com o movimento de HIV, etc., porque o próprio Foucault morreu disso, então acabou virando uma pauta importante. Ele passou muito tempo, teve o Foucault até a morte, mas assim, era um estado de paixão, não era um relacionamento tradicional, não era monogâmico, como eu acho que já citei em algum momento. Não tem como colocar um rótulo no que a gente chama de estado de paixão, que foi a vida entre o Foucault e o Daniel Defer. Eles não estavam juntos o tempo todo, o Foucault vai viver em outros lugares, etc. Mas é um estado de paixão. De 1963 a 84, ele amou o Daniel Defer e Daniel Defer amou ele. Eles tiveram uma amizade. Eles tiveram uma amizade nesse sentido que o Foucault está falando. Eles estavam tentando viver, eles estavam tentando amar de uma forma diferente, que de certa forma muitas vezes vai ser bastante ofensiva para a sociedade, fazem as pessoas difamarem, inclusive. Tá? Eu vi na internet algumas vezes pessoas dizendo que Foucault saía espalhando AIDS e coisa e tal. Fazer um vídeo só sobre isso em algum momento, mas isso me deixou bem angustiado, porque é uma mentira deslavada. Na época que ele morreu de HIV, as pessoas nem tinham conhecimento suficiente ainda sobre HIV, sobre que era, e ainda chamava-se de maldição homossexual, um monte de coisa bem triste de abalar mesmo, gente. Outra coisa interessante, então, nessa busca por inovar, é que Foucault ele é um praticante de sadomasoquismo, mas é uma coisa completamente diferente do senso comum, da visão clichê que a gente tem. Inclusive, ele vai dizer que não se trata de um movimento relacionado à descoberta de tendências sadomasoquistas imersas no consciente de seus praticantes. Não, é nada a ver com isso. Para Foucault, o sadomasoquismo consiste na criação de novas possibilidades de prazer não pensadas até então. Ele vai dizer que a ideia de que o sadomasoquismo está relacionado a uma violência profunda, etc., é uma ideia estúpida. Ele vai sustentar que isso não é algo agressivo e que, na verdade, existe o que ele vai chamar de dessexualização do prazer.
O que seria isso? Seria conseguir prazer com objetos estranhos, em partes bizarras do corpo, até em situações não habituais. Então é explorar o corpo, mas o corpo todo, explorar o corpo de diversas maneiras, com objetos, em situações, não centrar no genital, por exemplo. Para Foucault, a sexualidade moderna, ela está muito centrada na virilidade, no ideal de virilidade, no falo, no genital, né? Então o sexo, a pornografia, se você for ver, é só penetração, etc. E o sadomasoquismo permite as pessoas usarem objetos, explorarem zonas erógenas que não são descobertas, né? Então, por exemplo, muito clichê até, porque eu também não consigo pensar para além do clichê do sadomasoquismo, né? As pessoas colocam coisa no mamilo. Então, se a gente for ver, o mamilo feminino é explorado, é fetichizado, é censurado inclusive, e o masculino nem é explorado, né, no sexo, e é uma zona erógena se você for ver biologicamente falando, mas não é explorado porque a nossa prática ela é sexualizada demais, segundo Foucault, e dá pra se libertar disso e criar outras formas de sentir prazer com outras partes do corpo de inúmeras maneiras diferentes que eu nem sei dizer pra vocês com muita autoridade, né, mas o Foucault experimentava bastante pelo visto, tá? E digo isso sem nenhuma condenação moral, pelo contrário, eu acho bastante interessante, mas ele vincula isso à própria filosofia, ao próprio pensamento dele. Então existe uma filosofia muito ligada às experiências pessoais, isso existe em vários outros momentos. Foucault trabalhou então no hospital e daí escreve sobre a loucura, ele chegou até ver um paciente, que ele não era médico, né? Não teve um paciente, mas chegou a ver um paciente que sofreu lobotomia, ele chegou a fazer grupo sobre o estudo das prisões, daí escreve Vigiar e Punir. Então também quando vai falar de sexualidade, ele também está pensando na condição de homossexual dele, ele está pensando na condição de alguém que teve uma paixão, um estado de paixão com uma pessoa e nunca um relacionamento tradicional. Ele está pensando nesse sadomasoquismo onde ele explora inúmeras formas de prazer que as pessoas nem imaginam que existem. Então muita coisa interessante. Então ele está sugerindo que ele fala isso para os homossexuais, mas isso valeria para qualquer um. Criem novas formas de se relacionar, criem novas formas de ter prazer, de se amar, de ter amizade, enfim, o que quer que seja. E daí fica a pergunta, mas será que elas não podem ser ruins também? Será que a gente não pode criar coisas ruins? Vou falar, para terminar esse vídeo, vou fazer mais uma citação. Não se pode jamais estar seguro de que não haverá exploração. De fato, pode-se estar seguro de que haverá uma. E de que tudo que foi criado ou adquirido, todo terreno que foi ganho, será, em um momento ou em outro, utilizado dessa maneira. O mesmo acontece com a vida, com a luta, com a história dos homens. E não penso que seja uma objeção a todos esses movimentos ou todas essas situações. Então o que ele está dizendo, e que eu acho até profético? Os homossexuais, ele está imaginando já que ia ter uma certa liberação sexual, eventualmente. Os homossexuais vão criar maneiras de se relacionar, eles vão se relacionar, eles vão viver a sexualidade de inúmeras maneiras diferentes e muitas vezes não vai ser bom. Ele não está propondo, o Foucault não é um utópico, ele não está propondo uma utopia, ele não está dizendo que quando os homossexuais começarem a viver livres, eles vão fazer muito melhores que os heterossexuais e vão ter uma liberdade, uma vida criativa. Ele está dizendo que é muito provável que muitas vezes eles também vão pisar na bola como todos os seres humanos. É muito provável que isso vai acontecer, mas isso não é uma objeção, isso não é um argumento contra. A gente sempre tem que estar criando novas práticas e se elas derem errado a gente cria outras. Não tem nenhuma garantia, nenhuma panaceia onde a gente possa dizer, ok, agora a gente sabe, tá no caminho certo, agora a gente vai fazer sexo da maneira certa, agora a gente vai se amar, a gente vai ter relações de amizade da maneira certa. Não, a gente sempre tem um risco de explorar um ao outro, sempre tem um risco de entrar numa relação tóxica. Foucault estava bem ciente disso, mas isso não nos deveria barrar, isso não deveria nos incitar a não nos amarmos, a não sermos criativos. Pelo contrário, é o que tem. É o que tem pra hoje, né, gente? Então, quem curtiu a aula, se inscreve, comenta aí. Tema polêmico esse, né, gente? Tema polêmico aí. Acho que dá bastante pano pra manga aí pra gente pensar nas nossas relações, na nossa vida, na sociedade hoje, quase 40 anos depois de Foucault dizer essas palavras e fazer essa provocação.